Você tem 4 falhas na implantação e tem um quadro clínico de endometriose, mas nenhuma imagem demonstrou. E me pergunta se tem que operar. Operar o que exatamente? Porque se ninguém vê, aí tem um detalhe. Você fez aonde os seus exames para pesquisar endometriose? Imagem é uma coisa muito complexa. Hoje em dia tem clínicas especializadas em ver focos de endometriose. Se você for nessas clínicas especializadas e não foi visto endometriose, não tem por que operar, a não ser que você tenha uma dor pélvica importante, tem alguma coisa mínima que já está incomodando. Então depende do caso. Uma indicação assim não tem, mas se você tiver uma dor pélvica importante e já descobriu outros problemas, pode ser interessante. Uma pequena endometriose que não é vista, mas aí vai ter que avaliar junto com a sua dor. A dor é algo importante, mas se ninguém viu esses lugares que são super especializados, tem que pensar bem se vale a pena operar, tá bom? Se pode começar o bloqueio da adenomiose junto com o dia da biópsia do endométrio. Eu faço muito isso. Faço a biópsia e já aproveito naquele momento, a gente faz a primeira medicação de Zoladex, Lectron ou Neodecapeptil imediatamente. Depois que fez a biópsia, está liberado. Pode sim. Esse é o meu entendimento. Essa pergunta também é interessante, mas é um pouco difícil de responder, porque você me fala e quer saber, tem quantas indicações após a transferência embrionária? Tem algumas que eu posso citar para você. Se você faz academia, quanto indicado, fazer 4 ou 5 horas de musculatura. Se você faz maratona, não pode correr. É uma vida tranquila, natural. Fazer os exames pós-transferência é meio intuitiva. Se você perguntar, pode ter relações sexuais, eu posso dizer para você, eu prefiro que até o beta não. Aí tem alguns detalhes que eu falo para ser muito cuidadoso se for ter ato sexual, para não ficar batendo muito no colo do útero. São explicações muito específicas de cada médico. Eu tenho as minhas explicações, eu até timbrado, aliás, estava fazendo isso, atualizando com algumas explicações e recomendações após a transferência. Mas é muito específico de cada médico. Eu dou as minhas para você, mas as minhas não são iguais às do seu médico. Então, e para dar mais detalhes para você, quando é a indicação para tirar o mioma ou não tirar, eu vou colocar aqui um e-book que eu escrevi, vou colocar o link, que eu falo tudo sobre mioma. E aí, para você ter uma ideia, também recentemente eu fiz uma cirurgia que tiramos 128 miomas, está lá no Instagram. Mas o mioma pequenininho tem sua indicação e por isso estou colocando aqui esse e-book para você ler, que eu falo tudo sobre mioma, quando deve operar, se ele é um pouco maior, se está deformando o útero, se não está deformando o útero, tem que tirar. Mostra as cirurgias como é feito, é uma miomectomia de mioma submucoso, eu mostro também lá, por isso estou colocando esse link aqui para você saber mais detalhes sobre miomas e quando é indicada a cirurgia. Sim, é um caso incomum pro lado do bem. Você tem um único ovário, 8 óvulos e 5 embriões maravilhosos. Isso é mais comum do que você imagina. Pacientes que têm poucos óvulos e embriões maravilhosos e aqueles que têm muitos óvulos e têm poucos embriões. Acontecem. Você foi privilegiada, foi um ótimo resultado, é incomum. Mas o que é incomum pro lado do bem é maravilhoso. Duro mesmo quando é incomum pro lado do mal. 8 óvulos e nenhum embrião, por exemplo, seria uma coisa horrível. Você é jovem, foi lindo, maravilhoso e vai engravidar de primeira. Tenha fé. Embriodoação é uma excelente estratégia. Toda vez que eu tenho um casal que já constituiu a sua família, tem embriões excedentes, e está na dúvida se vai descartar ou vai doar, eu procuro convencê-los a doar o embrião ou os embriões. Porque é muito importante para esses casais que precisam receber o embrião e darem a chance daquele embrião nascer e ser amado naquele lar. Eu gosto que façam isso. Eu não gosto muito do descarte de embriões. É uma coisa que é possível, é legal, é ético. Eu não gosto muito e eu procuro sempre convencer os casais a doar para um outro casal para que esse bebê nasça e seja amado. Melhor do que ser descartado. Acho um excelente tratamento. Se você tiver essa indicação, aceite porque é lindo demais. Engraçadinha, a sua endometrite danadinha voltou. Mas tem 2 plasmócitos, muito pouco. Cada vez mais, eu já acho isso há algum tempo, está se dando menos valor a tantos plasmócitos. Eu digo para você, quando tem 8, 10 para cima número de plasmócitos, tem que tratar. Mas nesse caso, 2 plasmócitos,
eu daria, né, uma quantidade muito pequena de antibiótico e daria muito probiótico via vaginal tranquilamente, e isso resolveria. Então não se preocupe não. Aqui probiótico já resolve um pouco de antibiótico por curto prazo de tempo, e nem repetiria, não tem a menor necessidade. Até não tratar essa endometrite seria normal. Eu pensaria um pouco mais, merece tratar ou só probiótico? Eu acho que até só probiótico também. Com excesso de cuidado eu posso dar um pouco mais de antibiótico, mas a resposta dessa pergunta é depende. Por que depende? Porque mesmo sendo um mioma pequenininho de 1,3, depende da localização desse mioma. Se ele estiver dentro do útero, ele atrapalha a implantação e tem que tirar. Então você, quando faz ultrassom, vê uma classificação lá na descrição do ultrassom ou da ressonância. Tem uma classificação, mioma tal, figo 0, figo 1, figo 2, figo 3 e assim por diante. O figo 0 está dentro do útero, o figo 1 está uma parte dentro do útero, uma parte encravada na musculatura. O 2 também. Então, 0, 1 e 2 de classificação tem que tirar. O 3 pode ser, mas é pequenininho. Nesse caso eu acho que não, mas só vendo. 4, 5, 6 desse tamanho daí para cima, não precisa operar. Tá vendo quantos detalhes? Então aí, localização e tamanho do mioma é fundamental para indicar ou não indicar a cirurgia. E para ilustrar essa minha consideração, eu vou colocar um link com um capítulo que eu ponho dentro da biópsia embrionária no site, no meu e-book, que é sobre a biópsia embrionária quando deve ser indicada, e um momento que eu chamo de biópsia embrionária, um castelo de areia, mostrando alguns artigos por que eles não recomendam uma biópsia embrionária, casos que o embrião era alterado e nasceu um bebê normal, e alguns artigos interessantes que podem colocar uma barreira que talvez não seja o melhor caminho, não é a minha opinião. Eu só ponho artigos para ilustrar algo que foi publicado em revistas internacionais, porque que às vezes esse pode não ser o melhor caminho. Vou colocar aqui o link, já estou colocando aqui, para ver esses casos que eu chamo de biópsia embrionária, um castelo de areia. Isso pode esclarecer algumas dúvidas também. Estou colocando aqui agora, como vocês estão vendo. E para reforçar, não é uma recomendação, mas se é do seu desejo, você sentir-se mais confortável, você e seu marido, faça a biópsia embrionária. Tem muitas coisas que são recomendáveis e a paciente não quer. Outras que não são recomendáveis e a paciente quer. Eu tenho pacientes de 44 anos que não querem fazer biópsia. Tem uma agora essa semana que, por motivos particulares que eu respeito, motivos religiosos, ela não quer fazer a biópsia embrionária e tem indicação. Então, eu tenho que ajustar às necessidades do paciente. Se o teu desejo para a sua tranquilidade é fazer a biópsia embrionária, faça, mas não é uma recomendação habitual. Essa é uma dúvida muito comum, uma paciente recebendo óvulos de uma doadora que deve ter 25, 26 anos, tem 2 embriões bonitos e pergunta se eu recomendo biópsia embrionária. Do modo geral, não. Eu não acho necessário. Existem várias publicações mostrando que os resultados com biópsia embrionária não são superiores quando não biopsia, sabia disso? Tem até lugares que já mostrou, tem um artigo que está no meu site que mostrou que mulheres que não biopsiam esses embriões de óvulos de mulher jovem engravidam menos. Mas você pode ter uma preocupação, uma incerteza, uma angústia, pode biopsiar. Eu uso muito biópsia embrionária, eu acho um recurso excelente. Eu recomendo em algumas situações, e recomendo com vigor. Quando a paciente tem mais do que 38 anos, tem muitas falhas de implantação, tem alguma alteração cromossômica, algum histórico interessante, mas de saída, assim, recebendo óvulos de doador, uma mulher jovem, não é uma recomendação, mas isso não significa. Adoro muito quando vocês, pacientes, elogiam toda a equipe PGO. E fico mais feliz sendo você já com 32 semanas, como passa rápido esse tempo. Que a sua gravidez seja linda e maravilhosa, porque eu acho que deve estar mesmo. E muito obrigado pelos elogios a toda a equipe PGO, que realmente eu acho as minhas meninas incríveis. Elas são incríveis, maravilhosas. E que tudo ocorra bem. E mande notícias quando nascer o bebê. Mande a foto, a gente adora essas coisas, nós adoramos. Mande a fotinho e conte como foi seu parto. Um beijinho para você. Pergunta extremamente interessante. Essa semana faremos a sua coleta de óvulos. Você tem 20 folículos e quer saber se será necessário repouso. Bom, com 20 folículos eu recomendo
após a coleta, que normalmente eu faço às 2 da tarde por aí, que naquele dia você vai para casa, para o hotel, e você fique deitada naquele momento até a noite. Não precisa ficar em repouso o tempo todo, mas é bom ficar deitadinha, porque se são 20 folículos, são 20 furinhos que a gente faz em cada folículo para aspirar aquele óvulo. E o ovário fica fragilizado, então muita movimentação para lá e para cá poderia causar algum sangramento interno. Então, eu acho, e é assim que eu recomendo, que no dia da coleta, naquela tarde, você fique quietinha, deitadinha, pode levantar mais tarde, pode até sair um pouquinho para comer alguma coisa, mas, de modo geral, sair por aí andando, de jeito nenhum. Você vai estar meio sonada também, vai estar com uma cólicazinha, Lipofundin é uma opção, mas não dá para dizer para você se é a melhor opção, porque Lipofundin é um imunomodulador, serve para um monte de coisa. Ele é interessante, encaixa no seu caso. Mas se só o Lipofundin é suficiente, isso eu não sei. Mas é uma alternativa interessante e eu considero totalmente correta. Não dá para responder para você por que esse embrião não implantou. É um blastocisto, não é um blastocisto top de ótima qualidade. Quando eu comparo com o 5A, ele teria uma chance talvez de 70% e o 3CC teria de 30%, mas 30% pode ser uma boa chance. Você tem que pesquisar mais, fazer uma nova estimulação, ver se consegue embriões de melhor qualidade e tem que pesquisar todos os outros detalhes. Eu não sei te falar por que não implantou. Eu posso dizer que a chance desse embrião era uma chance menor, 30%, mas não quer dizer que um 3CC não implanta. O embrião 3CC, 4CC, ele pode surpreender e implanta. Por isso ele tem uma chance menor, mas não é impossível. Por isso, pesquise todos os detalhes se você ainda não pesquisou. Você é muito gracinha, é uma simpatia, você, seu marido, sua mãe também. A gente fica muito feliz. Se posso imaginar quanto feliz vocês estão agora e você, em especial porque você é muito expansivo, assim, muito alegre e feliz. Eu também e toda a equipe PGO. Nós todos estamos muito felizes com o seu beta-HCG, que você até me traiu um pouquinho, que você fez o exame de urina antes, mas já estava positivo. Mas foi tudo bem. Toda paciente faz isso. Eu peço exame de sangue, mas ela vai e faz antes. Eu estou acostumado, todo mundo faz, eu não falo nada. Mas ninguém resiste lá comprar um exame na farmácia para ver antes da hora se está grávida. Normal. O importante é que você está gravidíssima. Um beijo e até breve. Existe um exame complementar que pode avaliar o grau de fibrose do ovário, que é a elastografia, que é um exame de ultrassom. Não é qualquer lugar que consegue fazer, porque precisa ter um software específico para isso. Ele poderia ajudar a dar uma indicação mais precisa. Será que nesse caso melhora o uso da finerenona? Vai ter algum efeito melhor? É uma possibilidade, elastografia. Mas é um exame muito novo, que é usado para adenomiose, para ver o útero, mas pode ser usado no ovário também, para ver esse grau de fibrose e ver se essa pode ser uma boa alternativa. É algo muito inicial. Eu estou entusiasmado, mas estou selecionando muito bem quais casos eu vou indicar a finerenona, tá bom? Esse medicamento finerenona, que é usado basicamente para quem tem fibrose renal, ele tem sido usado, começou a ser usado para quem tem aquela fibrose ovariana. Tem casos que você percebe aquela fibrose ovariana e a finerenona pode, entre aspas, como dissolver aquela fibrose e os folículos saírem. Mas não tem indicação nesse momento para quem tem baixa reserva ou tenha a idade avançada. Mas eu acho que pode até usar para ajudar, já que, pelo que eu já estudei sobre isso, ele é isento de efeitos colaterais e nem tem um preço abusivo. Não tem. Dá para usar, são só 2 comprimidos por semana. E eu escrevi, vou deixar aqui inclusive um link, está no meu Instagram, falando sobre insuficiência ovariana e o uso da finerenona para essas pacientes. Então, insuficiência ovariana é diferente de pacientes com idade avançada ou menopausadas. Mas é insuficiência ovariana que pode até ter uma parada de menstruação. São 2 detalhes e uma única pergunta. Quando você fala das citocinas TH1 e TH2, eu acho que tanto faz. Eu avalio no sangue, mas avaliar no endométrio também é bom. Aqui eu avalio as citocinas no sangue. Se mandarmos para Paris, para a Nathalie Lédé,
ela vem no endométrio, mas me satisfaz muito bem as citocinas do sangue. E a célula NK eu prefiro no endométrio, ver aquele equilíbrio, porque pela célula NK, os marcadores CD56, 16, 163, 20, 45, eu avalio se aquele endométrio é hiperreativo, se ele é citotóxico, hipoativo, tudo isso. E o TH1, TH2 para mim, tanto faz. Endométrio ou sangue, para mim, dá na mesma. Olha que pergunta excelente e importante. Você quer saber se quem tem baixa reserva precisa fazer mais de uma estimulação? Depende de muita coisa, da sua idade e do seu planejamento familiar. Se você tem baixa reserva, tem um único embrião e está próximo aos 40 anos, por exemplo, eu recomendaria fazer mais coletas para ter mais embriões. Se na sua programação de vida você quer ter mais filhos, então aí é importante que você faça mais. Não é obrigatório, mas deve ser conversado e discutido. Eu sempre faço isso. Quando a paciente tem um único embrião, eu falo, você não gostaria de fazer mais uma estimulação para ter mais embriões, pensando no seu futuro reprodutivo e no seu planejamento familiar? Tem que conversar com o médico todos os detalhes. Planejamento familiar é fundamental. Se você tem uma reserva baixa e tem um embrião, transfere e engravida, daqui 2 anos vai estar pior ainda. Como é que você vai ter mais um filho? Tá vendo? Detalhes que fazem uma grande diferença. Não precisa tirar. Você tem aderências atrás do útero provenientes de endometriose. Pode ficar com aderência, vai fazer transferência embrionária, tome todos os cuidados. Cada médico tem uma estratégia para esses casos de pacientes que têm endometriose. Eu tenho as minhas estratégias para isso, tem outros que têm outras, mas não é necessário cirurgia, mas um preparo antes da transferência eu recomendo. Mas eu tenho o meu, você tem o seu médico, ele deve ter o dele. Então aí é tranquilo, mas não operar a cirurgia, nenhuma necessidade. A não ser que você morra de dor, tenha muita dor, muito sofrimento, mas somente em casos específicos eu indico na hora da transferência. Casos muito específicos, depende muito da sua reserva ovariana e da sua idade. Para aí você ver que cada paciente é uma história, cada detalhe deve ser avaliado, porque as pacientes são diferentes umas das outras, não existem 2 mulheres iguais. Pode tomar sim whey proteína e creatina sem problema nenhum. Aí você me pergunta o que pode e o que não pode. Isso é uma lista enorme. Enorme. Não dá para falar aqui para você. Lógico, eu tenho que ver se você toma whey e toma creatina, porque você faz atividade física. Qual o volume de atividade física? Deve ser grande. Se você faz transferência embrionária, tem que diminuir. Para quanto? Eu costumo recomendar 30% a 40% do seu ritmo habitual. Mas não dá para falar aqui, porque isso tem que ser ajustado exatamente para aquela paciente. Se você fez transferência embrionária, tem que diminuir e pode tomar sua creatina e sua whey proteína, que não tem nenhum problema. Obrigado pelo elogio, que saudades de vocês. Eu tentei ampliar a foto do seu WhatsApp para ver um pouco melhor quem estava nessa foto, mas não consegui aumentar. Mas eu fico muito feliz de ver vocês maravilhosamente bem, essa família linda e maravilhosa. E obrigado por me elogiar, eu agradeço muito. Mas a minha alegria de ver vocês grávidos, você não pode imaginar como é imensa. Mande sempre notícias, tá bom? Um grande beijo para todos. Aliás, quando eu falo isso sobre arrependimento, não é só para reprodução assistida, é em tudo na vida. Eu evito qualquer atitude que possa eu me arrepender. Por que eu falei daquele jeito? Eu não deveria ter falado. Por que eu fiz aquilo? Eu não deveria ter feito. Eu penso várias vezes antes de tomar qualquer atitude radical. Porque se eu me arrepender, eu sofro demais. Mas, de um modo geral, eu não me arrependo porque eu sou muito cauteloso nas minhas medidas e sempre trago esse sentimento comigo de evitar qualquer coisa que possa magoar alguém ou possa me arrepender de alguma coisa. Eu procuro sempre fazer o melhor do tudo que eu puder para os outros e para mim também, e jamais criar algum problema maior. Odeio arrependimento, muito. Eu aproveito aqui para falar algo que eu sempre comento, que o arrependimento é um dos piores sentimentos que o indivíduo pode ter. Imaginar que é algo diferente, se tivesse sido feito antes, talvez tivesse mudado o resultado e estaria grávida agora, mas por que não fez antes, meu Deus? Talvez tivesse dado certo.
Muitas vezes, aqueles profissionais que têm a sua razão, vigilantes da medicina baseada em evidências, falam, não precisa, não tem evidência, mas às vezes pode ajudar, converse com o seu médico. Eu excedo um pouquinho o limite das evidências em nome do bem. Eu não faço mal para o paciente, mas às vezes a gente tem que arriscar um pouco mais, coisas que ainda talvez não tenham agora, mas talvez venham ter no futuro, a gente tenta. É duro, eu pesquiso tudo o que puder para dar a máxima chance de tudo dar certo. Você pergunta quais são os exames essenciais para a ovodoação. Pelo que entendi, você é receptora. Se você é receptora, tem exames fundamentais para o seu marido. Eu quero ver o espermograma dele, o cariótipo e outros detalhes. E para você, eu quero ver a anatomia do seu útero, se você não tem mioma, se você não tem adenomiose, endometriose, trombofilia, se você não tem contrações em excesso no útero, a cavidade uterina, se você não tem endometrite, um monte de coisinhas, eu vejo tudo, inclusive a parte imunológica eu vejo também, porque quando chega na ovorrecepção, a gente não pode deixar passar nada. Eu converso com a paciente, e esses exames mais assim, excêntricos, como exames imunológicos, eu converso com a paciente, se ela concordar, eu peço, eu sempre faço isso. E aí, são esses exames, o importante é fazer uma pesquisa bem detalhada, para que não haja nenhum tipo de arrependimento, caso dê errado, tá bom? Que bonitinha, que simpática. Essa é a sua programação favorita de domingo? Nossa, precisa falar com o seu marido de arrumar alguma coisa mais gostosa, um lazer melhor. Nossa, eu fico muito feliz e orgulhoso disso. Mas deve ter coisa melhor. Mesmo porque fica gravado até amanhã, 7 horas da noite. Aproveite a vida porque tudo passa rápido. Domingo é para se aproveitar. Eu aproveito meu domingo, eu faço muitas coisas boas. De trabalho, leio, estudo. Acabei de resolver e finalizar uma atualização do e-book que eu tenho sobre fertilização. Fiz isso hoje, já aprontei, já acabei. E tem um monte de coisa para fazer, mas eu vou fazer ainda hoje, vou fazer minhas coisas, mas eu aproveito cada segundo do dia. Aproveite, que o mundo é assim, roda muito rápido e o tempo passa com uma velocidade incrível. Até breve. Eu não sei exatamente para quando está marcado o seu ultrassom, mas eu sei que eu vou para um congresso de endometriose e adenomiose em Frankfurt, na Alemanha. O congresso é 9, 10 e 11 de abril. Eu devo embarcar na terça-feira à noite, quarta-feira eu chego lá, quinta eu começo o congresso, sexta, sábado depois do almoço já estou voltando, chego às 4h30 da manhã do domingo e já falei que pode marcar procedimento para mim assim que chegar, não tem problema. Vou chegar no domingo, vou fazer o que tem que fazer e vou correr no Parque de Ibirapuera como de rotina, não deixo passar nada, tudo será preenchido. Agora, mesmo que eu não esteja aqui, vai estar o Rogério, a Paula, a Thaís, todo mundo vai estar lá, para a ultrassom. Eu posso viajar, mas conectado sempre. Posso estar longe, mas desconectado jamais. Com meus celulares estou sempre ligando e elas são sempre atentas. Eu com muita fé. Na sua pergunta anterior, você quer saber o que pode ser feito para aumentar a chance de ter um embrião euploide. E aqui você coloca que teve 9 óvulos e se tem chance de ter um embrião euploide, mas é claro que tem, independente dos seus problemas. Digamos que você tem uma translocação, seu marido também, que você tem idade avançada, sempre tem uma chance. A chance pode ser pequenininha ou grandona, chance sempre tem. Se são seus 9 óvulos, vá em frente com muita fé, que pode dar certo sim. Nós temos casos incríveis, mulheres que têm um único óvulo, 43 anos, um óvulo tem um embrião euploide, uns que têm 15 óvulos, 16 blastocitos e não tem um embrião euploide. Tem chance sim, tenha fé que tudo vai dar certo. É claro que pode, se Deus quiser, você vai ter seu embrião euploide. É possível segurar uma gravidez com adenomiose? Claro que pode. Aliás, se você for pensar, com certeza essas mulheres que têm muitos filhos têm adenomiose. A adenomiose é algo que atrapalha a gravidez, a implantação e pode atrapalhar o desenvolvimento. É claro, em um tratamento para quem não consegue engravidar, nós tratamos a adenomiose. Agora, se você engravidou naturalmente e tem adenomiose, vai para frente. Pode dar tudo certo tranquilamente. Então, não é porque tem adenomiose que não vai dar certo. Engravidou naturalmente, tenha fé que tudo vai dar certo. E não tem o que fazer. Não tem. E pode dar certo sim. Em caso de fertilização, a gente é bem detalhado. Aqui não. Eu estou achando que vai dar tudo certo. Engravidou naturalmente, vai dar certo.